Então, galera, do nono ano, dando continuação à questão dos movimentos sociais da Primeira República, da República Velha, a gente vai falar um pouco mais da questão dos movimentos que ocorreram nas cidades, né? Por que aconteceram esses movimentos nas cidades, né? Primeiro, existia uma industrialização muito forte, a chegada da luz elétrica, do telégrafo, bonde, telefone, né, de cinema, automóveis. Então tudo isso estava começando a chegar ao Brasil no final do século XIX e no começo do século XX, tá? Mas em contraponto a todo esse processo, todas as pessoas tinham acesso a todas essas situações, todas essas coisas? Resposta, não. Então existia uma desigualdade muito grande. Só que a necessidade daquela galera, da elite brasileira, em criar um cenário de cópia do modelo de vida europeu, em especial da França, pela burguesia brasileira, era muito evidente, muito latente. Então você vai ter uma situação assim, digamos, da modernização contra a pobreza do Rio de Janeiro. Por quê? A questão da modernização, toda vez que a gente falar de modernização, de modernizar, a gente vai entender como abandonar alguma coisa, abandonar o passado. Tipo, eu tenho um iPhone modelo 3, aí eu quero modernizar. Eu compro o iPhone 2, o iPhone 1, não, eu vou fazer o quê? Se eu tenho um iPhone 3, 4, eu quero modernizar, e eu sei que existe o 11 no mercado, eu vou atrás do 11, tá ligado? Então, isso faz com que a modernização, você faz o quê? Você tem o iPhone 4, mas o 11 para você é melhor, é mais moderno. Então, o que você vai fazer? Você vai se apegar ao modelo 11, não ao modelo 4. Então, você vai abandonar esse modelo 4, que é o modelo antigo, para você modernizar e estar atualizado. É assim que as pessoas estavam pensando nessa época. Que pessoas? A burguesia brasileira, que era oriunda, ou seja, vinha através do processo dos cafeicultores e também da questão do crescimento da industrialização no Brasil. Só que, como é que estava a cidade do Rio de Janeiro? Ela necessitava, por exemplo, de um processo de ampliação do porto, porque o porto, desde a época imperial, ele era um porto que não acolhia muito bem os navios, né, que estavam começando a crescer cada vez mais e mais em relação ao tamanho, para suportar a quantidade de carga que traziam de várias regiões do Brasil e do mundo. Além disso, o saneamento ambiental, o saneamento da cidade do Rio de Janeiro, ele era assim, simplesmente horrível, né? Não existia essa visão. Tanto é que doenças como febre amarela, varíola, peste bubônica ainda eram muito recorrentes no Brasil, tá? No governo do Rodrigues Alves, por exemplo, um camarada chamado Oswaldo Cruz, né, ele vai entrar como médico sanitarista e vai propor mudanças. Para você ter ideia, essa situação de mudança no final do século XIX, começo do século XX, dessa questão do abandono do velho e pela Constituição e apego do novo, vai chamar a atenção de outras cidades, outras capitais, que é o exemplo de Vitória. Vitória no Espírito Santo, eles vão começar a fazer esse processo de modernização, principalmente, né, naquela parte onde hoje a gente conhece como Parque Moscoso, Vila Rubim. Então todo esse processo de modernização vai vir acontecendo ali vagarosamente. Inclusive, é dessa época o projeto do chamado Novo Arrabalde, que eles fizeram o quê? Aterraram várias partes de Vitória para o crescimento da ilha, né? Exemplo disso, Ilha do Boi. Se você for para reparar, a Ilha do Boi não é uma ilha, ela tem ligação com o continente. Ali onde é o Shopping Vitória, aquilo ali era o quê? Era o mar. Então eles aterraram para esse processo de modernização, imitando essa ideia que estava sendo realizado no Rio de Janeiro. Claro que foram décadas depois, né? No governo de Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, você vai ter um processo da reurbanização, que é uma retirada, né, dos cortiços, de lojas e mercados da região central do Rio de Janeiro, onde eles vão ampliar o porto, né? Por quê? Para ter mais acesso, para que as pessoas tenham mais acesso a essas localidades e que tenham mais livre circulação. O que são cortiços? Cortiços eram casas que eram feitas, né? Tipo aquela rolha de vinho, rolha de espumante, aquilo ali é cortiço, né? O cortiça. Então eles faziam a casa com umas placas de cortiça. Por isso que eles chamavam essas moradias, e quem fazia geralmente essas coisas eram pobres, então eles chamavam de cortiços das localidades. Por quê? Esses prédios antigos, eles tinham que dar lugar a passagens largas, avenidas, né, muito grandes, praças, jardins e palacetes. Por isso foi feita essa campanha do Bota Abaixo, onde eles iriam tirar essas pessoas pobres dessa região, que eles diziam que era uma região muito próspera para o crescimento, e colocar as pessoas nas moradias que eram mais adequadas a elas, né? Tipo, a população pobre
perde a moradia que eles têm, que não é muito boa, mas perde mesmo assim, e eles vão morar aonde? Aonde tem um espaço mais afastado do centro da cidade, nos morros do Rio de Janeiro. Então, tem-se início nessa época, entre 1902 e 1906, o processo que a gente chama de favelização no Rio de Janeiro, né? Os principais morros começam a ser constituídos nessa época. Em 1904, vai rolar a revolta da vacina. Por quê? O sanitarista Oswaldo Cruz, que eu comentei com vocês anteriormente, ele teve uma ideia de aplicar um processo de vacinação obrigatória, tá, para as pessoas, para evitar alguns tipos de doença, como por exemplo a varíola, a febre amarela e por aí vai. Só que o principal foco dele era acabar com a varíola nesse momento. Quando ele inicia essa campanha, as pessoas sem conhecimento, que aproximadamente 70% da população brasileira não tinha nenhum tipo de instrução, não sabia ler e escrever, eles ouviam muitas coisas e aceitavam essas coisas como verdade. Então, quando os agentes sanitaristas, ou seja, as pessoas que iam vacinar, chegavam, tava rolando os maiores bafafás, né? Mentiras possíveis, tipo, a mulher tinha que ficar nua para ser vacinada e por aí vai. Então, isso causa o quê? Uma informação falsa sobre a questão da vacinação, já que existia muita informação e pouco conhecimento, causa uma revolta da população que acha que o governo quer, na verdade, matá-los para que eles possam dar espaço ao processo de modernização. Você tem que lembrar o seguinte, né, que muitas outras localidades foram destruídas, né, os cortiços, por exemplo, para dar localidade às amplas modernizações que estavam sendo realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Bom, outra revolta que também aconteceu na cidade do Rio de Janeiro foi na questão da revolta da vacina, galera. O que aconteceu, né? Depois de todas as confusões, etc., eles conseguiram, né, colocar um comunicado, e as pessoas entenderam a importância da vacinação, então a campanha transcorreu depois normalmente. Em relação à revolta da Chibata, existia um marinheiro chamado João Cândido, ou Almirante Negro, que ele estava totalmente insatisfeito, né, e ele acabou discutindo com seu superior, e ele recebeu uma punição. Ele iria receber 100 chibatadas, né? Ou seja, 100 chicotadas, né, da Marinha. Só que o que acontece? Nós estávamos vivendo um período já republicano nesse momento no Brasil. E as ideias que existiam, por exemplo, de leis, né, no Brasil em relação à Marinha eram ainda da época do Império. Então as pessoas da Marinha começam a se revoltar. Nisso que eles começam a se revoltar, eles começam a fazer reivindicações ao Hermes da Fonseca, né, que era o presidente da época, e para que isso mudasse, né? Então acaba que eles conseguem, né, o perdão inicialmente, mas muitas pessoas depois são castigadas e perseguidas. Mas a revolta da vacina a revolta da Chibata, traz uma ideia de uma mudança em relação ao comportamento, principalmente em relação à legislação da própria Marinha. Outras revoltas que aconteceram, por exemplo, foram as lutas operárias, né? Principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, porque vão ser puxadas pelo movimento fabril. Essas revoltas que vão acontecer mais ou menos em 1917, tá? E no começo do século XX, tá? E vão se estender praticamente até 1917. Essas lutas operárias, elas têm um cunho, uma ideia socialista, uma ideia anarquista e muitas também têm ideia comunista. Por quê? Devemos lembrar que grande parte das pessoas que vieram compor a população brasileira vinham da Europa. E na Europa essas ideias estavam fervendo, porque são ideias do século XIX, né? Como ideias do século XIX, elas começam a encontrar um espaço que a gente chama de um espaço muito fértil para o desenvolvimento do capitalismo, do socialismo, do anarquismo, do comunismo, principalmente na questão do setor fabril. Eles queriam o quê? Direitos políticos, porque nessa época só pessoas maiores de 21 anos, alfabetizados, nascidos no Brasil, poderiam votar. Então, só para você ter ideia, aproximadamente 30% da população brasileira nessa época poderia votar. Então, 30% decide a vida, né, de 100% da população brasileira. O que eles vão reivindicar além disso, dessa questão da participação política? A criação de direitos trabalhistas, por exemplo, né? A organização de sindicatos. Eles não estavam mais querendo trabalhar como eles trabalhavam durante muito tempo, né? Sobre forte pressão, etc. e tal. Então vai existir esse movimento, e esse movimento vai ser muito importante para quê? Né? Para mostrar a insatisfação dos trabalhadores com aquela situação.
Insatisfação essa que vai ser comprovada na greve de 1917, na greve geral, tá? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve o aumento do custo de vida das pessoas, a proibição do trabalho dos menores de 14 anos, jornada de trabalho de 8 horas por dia, tá? Pagamento de hora extra. Essas eram as principais reivindicações que os grevistas de 1917, influenciados pelo comunismo, pelo anarquismo e pelo socialismo, faziam no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Com o fim de toda essa greve, o que aconteceu? Eles conseguiram um aumento de 20% e promessas, né, que eram lindas, bonitas e maravilhosas, mas que acabaram com o frigir dos ovos, ou seja, com o transcorrer do processo, esquecidas, né? Fora que esse 20% de aumento salarial, ele também começou a se desvalorizar posteriormente graças à questão da inflação. O movimento, por exemplo, da greve geral, ele vai impulsionar um corpo chamado do movimento do Partido Comunista no Brasil, que vai ser fundado em 1922. Porque eles viam que lá em 1917, quando aconteceu a Revolução Russa, que o comunismo assumiu, os trabalhadores eles estavam dando mais voz, vez e lugar, né? É uma melodia muito linda, bonita e maravilhosa, mas nós temos que tomar cuidado com essa questão de que o comunismo, se ele é bom, se ele é ruim, né? Vai depender do seu ponto de vista, da sua angulação. Nesse momento parecia muito bom, mas posteriormente eles vão ver que não é tão bom assim, né? Bem, aí a gente vai ver surgir também outro movimento, que são os movimentos também urbanos, que é chamado tenentismo. Os tenentes são pessoas da chamada baixa patente, formadas por soldados, cabos e tenentes, né, das corporações militares. Eles estão insatisfeitos com o domínio político das elites e da manipulação dos resultados eleitorais. Prova disso é o voto de cabresto. O exército, né, principalmente, né, a galera da baixa patente, que é essa galera dos tenentistas, eles tinham uma insatisfação muito grande com o desenvolvimento e queriam combater a corrupção. Eles queriam modernizar o Brasil e botar o Brasil para ser um país que não tivesse ou não houvessem pessoas corruptas, tá? Através de quê? Através de uma ação armada, ou seja, né, pegarem armas. Prova disso, que em 5 de julho de 1922 acaba acontecendo a revolta do Forte de Copacabana, ou a revolta do Forte, dos 18 do Forte, onde existiu a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, que vai estimular essa revolta. As pessoas vão se aquartelar, vão fazer motim, ficar dentro do quartel. Hermes da Fonseca, filho, né, que era o filho do Marechal, que estava preso, ele tenta convencer as pessoas a não continuar com essa revolta do 18 do Forte, só que ele acaba sendo uma voz vencida, mas mesmo assim ele se entrega e é preso. Então as pessoas se revoltam, né? Inicialmente 29 pessoas que estavam dentro do forte, apenas 18 saem do forte e vão lutar, né? Inclusive dando alguns tiros na chamada Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, tá? Em defesa do Marechal Floriano. 2 pessoas saem vivas, né, desse conflito como um todo. Outro que chama a atenção, né, da questão tenentista é a coluna Prestes, tá? Puxada por Luiz Carlos Prestes, que vai formar uma coluna principalmente a partir de 2 grupos, os grupos militares do Rio Grande do Sul e os grupos militares de São Paulo, tá? Entre 1924 e 1927, aproximadamente 1.500 soldados percorreram 25 mil quilômetros em 11 estados para promover esse levante popular. Esse levante popular da chamada coluna Prestes pode ser chamado também de guerrilha, onde eles iam para os interiores, principalmente o interior do Nordeste, tá? Difundir ideias marxistas contra os latifundiários. Nós temos que lembrar que houve um deslocamento muito forte do poder econômico do Nordeste para o Sudeste, então essas localidades eram localidades propícias para o desenvolvimento desse tipo de ideologia, como por exemplo do comunismo, né? Bom, essa coluna Prestes ela não chegou a ser derrotada pelo governo totalmente, né? Então, historicamente, nós dizemos que ela foi militarmente vitoriosa, mas politicamente derrotada, tá? Getúlio Vargas passou muito mal no seu governo, tá? Para administrar essa situação e administrar esses percalços, né? Só para você ter ideia, eles percorreram estados, por exemplo, né, da coluna Prestes: Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Goiás e Mato Grosso, tá? Ela finalizou-se na Bolívia. Na Bolívia ela
se desfez e não teve mais nada que tivesse a ser feito ou ser realizado nesse momento, nessa localidade. Por último, a gente tem a Revolução de 1930, tá? Onde houve uma aliança, né, liberal que com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por qual motivo? Vivia-se a política do café com leite. Então, o Washington Luiz, que era o último presidente que havia sido indicado pelos paulistas, ele tinha que fazer o quê? Indicar um mineiro para continuar a política do café com leite. Só que ao invés de indicar um mineiro, ele indica outro paulista, que é o Júlio Prestes. E o Júlio Prestes entra com força total. Quando isso acontece, né, rolam as eleições, o Júlio Prestes, que é o indicado do Washington Luiz, vence as eleições, só que Vargas ele não aceita ter perdido de jeito nenhum. Antes mesmo de assumir, né, o vice-presidente, que era você votava em presidente e separadamente em vice-presidente, né, no caso o vice-presidente do Vargas, ele é assassinado, o João Pessoa, porque ele tinha um caso amoroso com um cara que pertencia ao partido de Júlio Prestes. Então, quando o João Pessoa é assassinado, né, o que Vargas tem a brilhante ideia? Ele fala o seguinte: olha, o João Pessoa ele foi assassinado porque ele defendia as mesmas ideias minhas. Então, antes mesmo do Júlio Prestes assumir o poder, né, o Washington Luiz, que era o cara que tinha indicado o Júlio Prestes, ele abandona o poder, né, e deixa o poder escancarado. Os militares assumem o poder, tá, na Revolução de 1930. Quando eles assumem o poder dos militares, eles entregam a outra pessoa que estava concorrendo com o Júlio Prestes, porque o Washington Luiz renuncia, o Júlio Prestes não quer nem saber da presidência e quem assume é Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas vai assumir num período de 1930 e ele vai governar provisoriamente durante 15 anos, tá? Mas algumas etapas distintas que a gente vai ver mais à frente em relação ao governo do Getúlio Vargas, beleza? Galera, só lembrando, qualquer tipo de dúvidas, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos, eu vou disponibilizar o meu e-mail para vocês. Entre em contato comigo para que eu possa tirar qualquer tipo de dúvida, tá? E façam a lista de exercícios. Valeu, galera. Bom dia.